Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do canal Lei de Explica. E hoje trataremos sobre a disciplina de Contratos 1. Logo, essa aula é voltada especialmente aí para os alunos do quinto semestre do curso de Direito do ISCA Faculdades, mas isso não impede que outros que também tiverem interesse assistam também aos vídeos. Vamos lá então, lembrando um pouquinho aí da nossa disciplina, né, onde estávamos antes da quarentena. Estávamos estudando a teoria geral dos contratos, matéria importantíssima, que não cai em concurso, não cai em prova, simplesmente despenca, né? Cai demais. E hoje, dando sequência aí à nossa matéria, vamos falar um pouquinho sobre vícios redibitórios e evicção. Logo, você que ainda não leu o material, dá um pulinho lá no Google Sala de Aula, dê uma olhada na doutrina, dê uma pré-estudada e se tiver dúvidas, já sabem, só mandar e-mail para o leide.docência@gmail.com que nós vamos resolvendo e conversando nesse período aí de afastamento físico, né? Vamos lá, começando aí pelos nossos gloriosos slides. Vícios redibitórios. Vocês já devem ter ouvido falar sobre eles, principalmente na disciplina de Direito do Consumidor, quando trataram sobre o CDC, mas nós vamos dar uma olhada aí nas relações civis, né, nos contratos civis, especialmente nos artigos 441 a 446 do Código Civil. Lembrando que o Código Civil ele traz as normas gerais, aquelas normas que são aplicadas a todos os contratos, especialmente no caso de omissão aí de tratativas pelas partes. Logo, nós falamos em aplicação desses artigos a todos os contratos, desde que não haja uma norma específica que o regulamente. Lembrando que o Código Civil ele tem como função precípua regulamentar os contratos de natureza civil, que são aqueles que são entabulados, são feitos entre partes não profissionais, ou seja, não empresários, e também quando não temos uma relação de consumo, seria um caráter residual. Então, o contrato de natureza civil é aquele firmado entre particulares, sendo que nenhum deles está numa relação de consumo, ou seja, não se apresenta como um consumidor ou como um fornecedor nos termos da lei, e também não se apresenta como um empresário, né, como temos ali a figura do empresário, a definição de empresário no artigo 966 do Código Civil. Vamos lá, falando um pouquinho aí sobre os vícios redibitórios e dando continuidade nos nossos slides. Então, a matéria é aquele mesmo de sempre, vamos apenas dar seguimento na matéria, porque não podemos perder tempo, né? Vamos lá. Bem, de acordo com Carlos Roberto Gonçalves, né, nosso doutrinador aí sempre presente, vícios redibitórios são os defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo que o tornam impróprio ao uso a que se destina ou lhe diminuem o valor. Então, nós falamos aí do artigo 441 para começar a nossa conversa. O 441 fala o seguinte: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Parágrafo único, é aplicável à disposição deste artigo as doações onerosas. Primeiramente, o que são vícios redibitórios? Vícios redibitórios são aqueles vícios ocultos que tornam a coisa imprópria para o uso que se destina ou lhe diminuem o valor. Então, esse é o conceito, inclusive aí está no próprio conceito do Carlos Roberto Gonçalves, né? Esse conceito é extraído da própria redação do 441, que fala que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo. Então, nós vamos mais uma vez lá para o início da teoria geral, quando falamos da classificação dos contratos. Lembram-se? Falamos que os contratos poderiam, em uma daquelas classificações possíveis, ser considerados comutativos ou aleatórios. O que é um contrato comutativo? Contrato comutativo é o contrário de aleatório, isso já ajuda a memorizar. Aleatório é aquele que depende do elemento alea. O que é alea? Alea é risco. Né? Então, quando eu faço um contrato aleatório, quer dizer que eu tenho um risco com relação à minha prestação. Então, as partes, quando celebram um contrato, elas não têm um objeto pré-definido. Esse objeto ele é variável, de acordo com aquilo que foi entabulado, que foi negociado entre as partes. É aquele velho exemplo, né? Eu faço o contrato sem saber, por exemplo, se vão nascer bezerros, mas eu faço admitindo o risco daquilo. Eu sempre cito esse exemplo, porque é um exemplo muito clássico
da questão da alha, do risco, né? Podem nascer bezerros? Não podem, pode nascer um não, ou mais, ou filhotes, né? Nem só aí bezerros, mas eu falo filhotes em geral. Então é um exemplo bastante comum de se memorizar. Então, voltando lá, nós temos um contrato comutativo que é o contrário de um contrato aleatório. Quando eu falo de contrato comutativo, eu tenho certeza da minha prestação, ou seja, o objeto do contrato ele já está definido, eu já sei que eu estou contratando aquilo, eu não estou contratando risco, seja um risco pela existência da coisa, ou seja um risco pela quantidade da coisa, que são as modalidades aí de risco nos contratos aleatórios. No comutativo eu já tenho uma certeza da minha prestação. Por que então, vício redibitório, eu falo de contrato comutativo, em regra? Porque eu já tenho um negócio pré-definido, um objeto, né, do negócio pré-definido. Logo, se existirem vícios ocultos, eu tenho como delimitar que os vícios são daquela coisa, porque foi aquela coisa específica que foi o objeto do meu contrato, tá? Então, são contratos comutativos. Também contratos que nós falamos sinalagmáticos. O que são contratos sinalagmáticos? São aqueles que têm prestação e obrigação de ambas as partes, né? Então uma tem que dar o preço, outra tem que entregar a coisa. É um exemplo de contrato sinalagmático. Lembrando que sinalagma do contrato é justamente essa prestação e contraprestação, esse equilíbrio. É uma coisa que tem sido comentada muito agora em tempos de coronavírus, né? Manter o sinalagma do contrato, ou seja, manter o equilíbrio entre a prestação e a contraprestação. Voltando mais uma vez ali no 441, que já nos dá todas as definições possíveis e adequadas para o entendimento dos vícios redibitórios. Então, a coisa recebida em virtude de um contrato comutativo, ou seja, eu já tenho certeza quanto ao objeto da minha prestação, ela pode ser enjeitada ou rejeitada por vícios ou defeitos ocultos, aí entendidos os defeitos ou vícios redibitórios, que a tornem imprópria ao uso ou lhe diminuam o valor. Logo, não é qualquer vício oculto, tá, pessoal? É um vício oculto que torna a coisa imprópria para o uso ou lhe diminui o valor. São os requisitos que estão na lei. Um pequeno parênteses aí com relação aos contratos aleatórios. Essa é a regra que está no 441. Mas sabemos que as normas legais elas são interpretadas tanto pelos aplicadores do direito, né, pela jurisprudência, também pela doutrina. E nesse ponto nós temos uma pequena novidade. Há um enunciado da segunda jornada de direito civil em que foi eleito, né, foi aprovado o entendimento no sentido de que nos contratos aleatórios também seria possível o reconhecimento dos vícios redibitórios. Mas como assim? Um contrato que já o risco já é a própria essência, eu teria aí a possibilidade de reconhecer os vícios redibitórios e as consequências desse reconhecimento? Sim, o enunciado fala que se aplica a questão aí dos vícios redibitórios desde que não abranja elementos aleatórios do contrato. Então, desde que esse vício oculto não seja inerente, relativo a alguma questão do risco. Porque mesmo quando fazemos aí a contratação considerando o risco, vou dar um exemplo aí, novamente aquele exemplo clássico dos filhotes. Eu sei que o pai e a mãe, eles têm determinadas características, então logo se vier a nascer, eu sei que esses filhotes eles vão ter determinadas características a partir aí da genética. Logo, isso não está no meu risco, tá? Eu fiz um risco, eu admiti o risco, na verdade, melhor dizendo, relativo à existência ou relativo à quantidade maior ou menor, mas não relativo às características da coisa caso ela venha existir. Esse seria um exemplo, tá? Então, só para vocês colocarem aí uma estrelinha na pontinha do caderno, aí uma observação, em regra, vício redibitório para contratos comutativos. Já tenho certeza, objeto determinado da prestação. Mas a jurisprudência, né, inclusive com o enunciado já das jornadas aí de direito civil, nós já vimos que essas jornadas são muito importantes para a interpretação da legislação civil, é possível também nos contratos aleatórios, desde que esse vício não se refira a algum elemento inserido aí dentro do risco, dentro da área. Muito bem, vamos lá então, continuando. O parágrafo único fala que é aplicável ainda a questão dos vícios ocultos ou vícios redibitórios para as doações
onerosas, tá? Vamos estudar os contratos aí de doação, mas as doações onerosas são aquelas que têm algum encargo, que têm algum sacrifício patrimonial, então nesse caso também seria possível. Lembrando também que aqui quando eu falo contrato comutativo, eu já tiro aí a conclusão que também seria um contrato oneroso, né? Porque se é um contrato gratuito, sem sacrifício patrimonial das partes, eu não vou falar em rejeitar a coisa por vícios ocultos, né? Eu não tive despesa em relação àquilo, então eu não teria também essa possibilidade de alegar vícios redibitórios. Eu estou falando aqui de contratos onerosos. Se estiverem em dúvida com relação às classificações, dê um pulinho lá no material, nos nossos slides, nas anotações de aula e revisem essa matéria, tudo bem? Então, continuando. Então, desse modo, a pessoa que adquire uma coisa que contém um vício ou defeito oculto, que torna imprópria para uso ou lhe diminua o valor, lembre-se que é ou, então são circunstâncias alternativas, não cumulativas, a parte poderá ajuizar uma ação chamada ação redibitória. Então, a ação cabível no caso de vícios ocultos ou vícios redibitórios é a chamada ação redibitória, para rejeição da coisa e a devolução do valor pago, com a devolução da coisa a seu antigo dono. Poderá também propor uma ação estimatória para o caso de defeito oculto, diminuir o valor da coisa, onde se pedirá a devolução de parte do valor que pagou como abatimento. Então, só uma pequena observação. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que os vícios redibitórios, eles permitem duas saídas, né? Ou abatimento da coisa, do preço, né? Ou a devolução do próprio valor. Então, nós temos duas alternativas no caso de um defeito oculto que cause a diminuição do valor ou torne a coisa imprópria para o uso. Essas ações como gênero são chamadas de ações edilícias, tá? Anotem aí, não consta no nosso slide. Nós temos as ações edilícias, que são as ações referentes aos vícios redibitórios. Dentro desse gênero, ações edilícias, nós temos as ações redibitórias, que é o nome mais clássico, né? O nome que já vem do próprio Instituto Redibitória. Essa ação é para rejeitar a coisa e devolver o valor pago, né? Então, é para desfazer o negócio, vamos dizer assim. E temos também as ações estimatórias, também chamadas de quanti minores, aí o latim novamente em xeque, né? Nós trazemos uma expressão em latim, quanti minores ou ação estimatória. Essa ação é quando você busca o desconto, o abatimento do valor, e não a devolução da coisa e a restituição do preço. Tudo bem? Ambas são ações edilícias, ações edilícias, a estimatória e a redibitória. Vamos lá, mais um passo. Então, segundo o parágrafo único do 441, as disposições são aplicadas aos vícios e defeitos ocultos, quando também o negócio for uma doação onerosa, por exemplo, né? Então, aqui as doações onerosas são aquelas em que o doador impõe ao beneficiário uma incumbência ou um dever, por exemplo, um encargo. Esse tipo de doação, nos termos do 539, deve ter aceitação expressa do beneficiário ou donatário. Claro, né, uma doação que impõe um encargo, um dever, ela tem que ter aceitação. Lembrando que isso é matéria que vai ser estudada ainda quando tratarmos dos contratos típicos. Estamos ainda na teoria geral, esquentando os motores aí para entrar nos contratos típicos. Próximo artigo, 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, né? Acabando ali com o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Já vimos ali agora, acabei de falar sobre as ações edilícias, temos as ações redibitórias para redibir o contrato, acabar com o contrato, voltar à situação anterior com devolução da coisa e restituição do preço, ou também podemos pedir o abatimento do preço, que é o caso das ações estimatórias ou quanti minores, tá? Aqui, esse artigo ele apresenta uma opção, então a parte ela pode escolher, aqui um resuminho, né? Então a parte, o adquirente da coisa com o vício oculto, pode rejeitar a coisa ou reclamar abatimento do preço. E aí, continuando, o 443. O 443 fala de uma coisa que nós vimos pouco nesse semestre, né? Nesse bimestre, melhor dizendo,
seria a questão da boa-fé. Lembre-se que boa-fé é um princípio geral, um princípio contratual, então ele está em todos os momentos do contrato. Ele serve como um princípio para a inspiração da própria legislação, para a aplicação da legislação e para o suprimento de lacunas. São as funções dos princípios, as funções clássicas dos princípios que estudamos lá na Teoria Geral do Direito. Então vamos lá, o 443 fala o seguinte: se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se o não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, mas as despesas do contrato. Então a lei ela traz uma diferença se o alienante, aquele que vendeu a coisa, ele sabia daquele vício ou não sabia, se ele tinha má fé ou não. É o legislador aí prestigiando a boa fé das partes. Se ele estava de boa fé quando vendeu e ele não sabia daquele vício, ele agiu de boa fé, logo as consequências são mais amenas, são mais leves. Se ele já sabia, ele vai responder por perdas e danos, ou seja, todo prejuízo ali. Quando eu falo de perdas e danos, eu falo aí de danos emergentes, lucros cessantes, matéria de responsabilidade civil. E se ele não conheceu, ou seja, se ele estava de boa fé, nada mais justo do que uma consequência mais leve. Ele só vai ter que restituir o valor recebido mais as despesas do contrato. Então ele devolve a coisa, ele restitui, a coisa é restituída a ele devolve o valor que foi pago a ele pela coisa e mais as despesas que eventualmente teve naquele contrato, né? Pode ser que a parte teve algum outro tipo de despesa além do preço pago. Então, para que ela não fique no prejuízo também, ele acaba tendo que arcar com isso. Mas é importante mencionar que depende aí da boa-fé ou não do alienante. Alienante, aquele que vendeu a coisa que possuía um vício oculto, um vício redibitório. 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Então, mesmo que a coisa se perca, né, depois da tradição, lembrando que tradição é entrega, a coisa foi entregue, mas ela se perdeu por um vício oculto, ou seja, aquele vício que torna imprópria a coisa para o uso ou diminui o valor, fez com que ela perecesse, ainda assim o alienante tem responsabilidade. Lembrando que a responsabilidade está aqui nos termos dos 443. Depende se ele agiu com boa fé ou não, tá? E aí, eu tenho um prazo para reclamar, né, sobre esses vícios ocultos? É claro, por questão de segurança jurídica, o nosso legislador traz alguns prazos. E esses prazos são prazos decadenciais. Lembrando que prazos decadenciais são diferentes de prazos prescricionais. Decadência é algo fatal, né? Então não se suspende, não se interrompe. Prazos decadenciais são os prazos previstos no 445. Então eu tenho um prazo aí para reclamar desse vício oculto. Claro, justamente para garantir uma estabilidade das relações. Senão imaginem, depois de muito tempo, a qualquer momento a parte pudesse reclamar de um vício oculto, né? Não teríamos aí segurança e estabilidade nas relações jurídicas. Então, os prazos estão no 445, que fala que o adquirente decai do direito de obter a redibição. Vejam que o próprio legislador já dá a dica, é prazo decadencial, porque ele já fala, decai, o direito decai, né? Não a pretensão. De obter a redibição ou abatimento no preço. Redibição seria esse desfazimento do negócio, tá? Com a restituição da coisa e a devolução do preço, mais despesas do contrato. Ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e em 1 ano, se for imóvel, contado da entrega efetiva. Então, nós temos uma diferenciação se a coisa é móvel e se a coisa é imóvel, tá? 30 dias móvel, 1 ano se imóvel, o início da contagem é a tradição, a entrega da coisa, né? Então, já estou em posse da coisa, o prazo é um pouquinho menor. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzida à metade. Então, recapitulando, eu conto o prazo da entrega efetiva, da tradição. Se eu já estava na posse, o prazo é menor, ele é reduzido pela metade, dependendo se a coisa é móvel ou imóvel, aqui 30 dias ou 1 ano, tá bom? Esses prazos, eles aparecem muito em prova, eu coloquei aqui, então vale a pena memorizar, tá? 30 dias e 1 ano não são prazos tão difíceis, depende de uma coisa móvel, uma coisa imóvel.
Justamente aí a filosofia da lei, o espírito da lei, que é uma coisa imóvel, né? Geralmente uma casa ou uma fazenda é mais difícil aí de identificar um vício oculto do que numa coisa móvel. Aqui também ele fala que a questão de concurso, né? Sempre temos que ter em mente a questão da prova da OAB, do concurso e das nossas próprias provas da faculdade. Aí o parágrafo primeiro fala o seguinte: quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo conta-se do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias em se tratando de bens móveis e de 1 ano para bens imóveis. Mais uma vez, uma diferenciação se é coisa móvel ou imóvel. Tratando-se de animais, tem-se entendido aí que são semoventes, então aplicaria o prazo dos móveis. E aí eu conto da efetiva entrega da coisa, mas se for um vício que pela natureza dele ele só pudesse ser conhecido mais tarde, eu conto do momento em que eu tive ciência, tá? Justamente para preservar a boa-fé. Aqui o parágrafo 2º, tratando de vendas de animais, os prazos de garantia por vício são estabelecidos em lei especial, na falta dessa pelos usos locais, aplicando o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinares na matéria. É o que eu acabo de falar. Tem-se entendido que, como regra geral, semoventes, né, eu aplico o prazo dos bens móveis aqui. Mas, se eu tiver alguma lei especial, é o prazo da lei especial. Exemplo de lei especial, CDC. Então, se eu compro um bichinho num pet shop, eu aplico aí o CDC, tá? Como uma lei específica e somente no caso de omissão que eu vou me socorrer das normas gerais do Código Civil. 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento sob pena de decadência. Então, é uma coisa muito importante aqui, voltando aqui no slide, que é a possibilidade das partes fixarem uma cláusula convencional, uma garantia convencional. Isso é muito comum. Então, estipula-se lá, por exemplo, 30 dias de garantia. É permitida, é uma cláusula lícita? Sim, é uma cláusula lícita que não ofende função social e nem boa-fé, logo é permitida. Então, se o defeito aparecer após a coisa ser adquirida, essa garantia ela impede que os prazos corram. Então, os prazos eles começam a correr após o prazo do término dessa garantia. Então, se eu tenho uma garantia convencional, ou seja, as partes convencionaram 30 dias de garantia, o meu prazo ali, que é o prazo para o vício redibitório, só começa a correr depois dos 30 dias, né? Caso o vendedor não solucione aí o defeito, não dê uma resposta para a situação dentro do prazo da garantia convencional. Tudo bem? Então aí terminamos a questão dos vícios redibitórios, tá? Vamos encerrar por aqui essa aula para não nos estender demais e daqui a pouquinho nós já voltamos com a evicção, tá? Vai ficar mais legal ainda. Então não deixem de estudar, não deixem de ver os vídeos, assistir os vídeos do canal e também ler o material de estudo. Até mais, um abraço!